Segunda-feira tem a participação do especialista da área da Previdência Social, trazendo sempre uma dica, uma orientação importante para você, mas também disponível para responder a sua pergunta, por isso que o telefone está aí na tela, 99326228, 99326228, fique à vontade para participar. Quem está hoje comigo aqui nos estúdios da TV Candidez é o Augusto. Vem para cá, Augusto, bom dia, é um prazer te receber aqui, seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano, bom dia a todos que nos assistem. O prazer é todo nosso estar aqui compartilhando com todo mundo informações de muitíssima importância. Sempre um prazer receber o Augusto, a Júlia ao vivo aqui no programa para trazer sempre para você uma orientação adequada, né? É esse momento de orientação jurídica, né? Eu sempre falo isso, né? E hoje o Augusto separou um tema importante, tá, gente? Você pode estar nessa situação, né? São aquelas pessoas que já contribuíram com a Previdência, porque já foram aí CLT ou em algum outro momento contribuiu até de alguma outra forma, mas que pararam de contribuir, né? O recado hoje é especial para essas pessoas. Isso mesmo. Muita gente passa lá no escritório e fica para ver se tem direito a algum tipo de benefício e informa, olha, eu deixei de contribuir já tem 6 anos, já tem 4 anos. Então, às vezes, é sempre importante saber se a pessoa tem direito a algum benefício. Por exemplo, a aposentadoria não precisa ter a qualidade de segurado, que é a contribuição ativa, desde que já tenha completado a carência de 180 contribuições, que equivale a 15 anos. E tem a idade, homem 65, mulher 62. Então, nesse caso, não precisaria estar contribuindo. Agora, uma pessoa chega lá acidentada, falando, olha, busquei um auxílio-doença, por exemplo, e o INSS negou. Eu tenho 15 anos de contribuição, mas não contribui há um tempo. Aí é sempre importante saber qual o benefício, pedir, se dá para pedir algum e analisar esse caso a caso aí certinho. Esse é o principal alerta, eu acredito, né, Augusto? Porque quando a pessoa fica sem contribuir, ela perde essa condição de segurada, né? Então, acredito que é a grande perda, né? Isso, quando alguém deixa de contribuir, ela para de ter uma nomenclatura que é muito importante, que é a qualidade de segurado. A qualidade de segurado nada mais é do que a contribuição ativa para o INSS. Então, a pessoa que está ali contribuindo mês a mês, por exemplo, de carteira assinada, que a empresa, né, o patrão contribui, ela tem a qualidade de segurado. Então, tem benefícios que exigem carência, que é uma contribuição mínima de tempo contribuído para o INSS, válido, e qualidade de segurado. Porque se a pessoa não tiver a qualidade de segurado, ela não está protegida pelo INSS. Então, é sempre importante verificar aí a questão, inclusive, do período de graça, que é uma extensão da qualidade de segurado quando a pessoa para de contribuir. Então, é muito importante analisar caso a caso, ver exatamente a data em que ela parou de contribuir para ver se ela pode estar no período de graça, para pedir algum benefício ou não. Aí eu preciso até te perguntar, acredito que seja a dúvida mais frequente, né? Ficou um tempo sem contribuir, ainda dá para aposentar, né? Como que funciona essa relação? Isso. A aposentadoria, ela não exige qualidade de segurado, tá? Então, se a pessoa já tem os requisitos para aposentar, tanto em aposentadoria por tempo de contribuição, agora na questão das regras de transição, porque é sempre bom lembrar que a aposentadoria por tempo de contribuição não existe mais, de acordo com a emenda constitucional 103 de 2019. Então, quem aposenta hoje por tempo de contribuição é de acordo com as regras de transições, que tem prazo para terminar também. Então, a aposentadoria por idade também não precisa de qualidade de segurado. Então, assim, se a pessoa contribui para o INSS, contribuiu aí os 15 anos, parou de contribuir e já completou a idade, lembrando que as contribuições, Flaviano, tem que ser contribuição válida, tá? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, faz contribuição autônoma e passa do dia 15. Se contribuir depois do dia 15, não vale a contribuição e não conta carência. Conta tempo, mas não conta carência. Então, a pessoa ela vai ter 20 anos de contribuição, só que 12 anos de contribuição válida, por exemplo. Um exemplo que tem 8 anos de contribuição errado. Inclusive, tem uma dúvida também quanto a isso, né? A pessoa que parou de contribuir, ela perde aquele histórico de contribuição ou aquele histórico é preservado pelo INSS? Isso. Não, o histórico é preservado. Exemplo, a pessoa contribui aí 10 anos de carteira assinada.
Aí parou de contribuir. Ficou 5 anos sem contribuir, decidiu abrir um MEI, começou a fazer a contribuição simplificada do MEI. Esse tempo, inclusive, a contribuição do MEI vai somar com o tempo que ela já contribuiu de carteira assinada. Então, a contribuição que foi paga e é tida como contribuição válida, ela nunca vai sair. Ela só sai por solicitação da pessoa para transferir o tempo para outro regime previdenciário. Acontece muito com quem é funcionário público, que professores principalmente, que trabalha na rede estadual, aí trabalha na rede privada, às vezes quer aposentar pelo Estado, pega o tempo do INSS e leva para o Estado. Dá para fazer o vice-versa, só que geralmente o cargo público sempre tem um benefício maior. Então a orientação é assim, vale a pena voltar a contribuir, se você está muito tempo parado. Isso. Se não tem o tempo de contribuição necessário para pelo menos a aposentadoria por idade, que é aos 15 anos, vale a pena sim, e a orientação é que deve contribuir. Aí você tem que conversar sempre com um especialista para saber a melhor forma, né, Augusto? Porque você pode voltar a contribuir como autônomo, como facultativo, existem vários caminhos, né? Mas é preciso entender, talvez, até esse histórico que você tem, né? Exatamente, Flaviano. Tem que fazer a análise, porque, um exemplo, a pessoa ela tem contribuições em cima de 2, 3 salários quando ela era fichado. Se ela vier a contribuir pelo MEI, por exemplo, na hora de fazer a média das contribuições dela, e o MEI for, como o MEI é sempre sobre o salário mínimo, se o MEI for superior, a pessoa vai receber o salário mínimo. Então, assim, é sempre importante analisar isso. Eu tenho 10 anos de contribuição em 2, 3 salários. Então, às vezes, e sou jovem, por exemplo, às vezes a pessoa está aí com seus 30, 40 anos, e ela vai aposentar só daqui 20, então vale a pena ela contribuir semestralmente, em cima de 2, 3 salários, para poder adquirir um tempo um pouquinho. Vai levar mais tempo para ela aposentar, só que ela vai manter a qualidade segurado e vai contribuir sobre salários maiores, que vai somar na média dela. Agora, se for contribuir todos os meses, tentar manter pelo menos a média que já foi contribuída antes, para não ter uma alteração tão grande depois quando for aposentar. E aí essa análise é só com o profissional, né, Augusto? Põe na tela aí os contatos do escritório Barbosa Oliveira, eu sempre falo isso aqui, o escritório está lá de portas abertas para te orientar, né? Fica ali na Getúlio Vargas, em frente à Previdência Social, tem também aí o Instagram, né? Pode mandar mensagem que o pessoal te responde, tem o celular, né, que é o WhatsApp, também facilita, enfim, você tem sempre esses contatos disponíveis para conversar com a equipe do escritório Barbosa Oliveira, para ter a orientação correta e adequada, né? Até para você não fazer contribuição de forma irregular, né, Augusto? Você está citando aí, por exemplo, a contribuição em atraso, né? Porque aí, às vezes, você está achando que está contribuindo da forma correta, quando você vai chegar lá para aposentar, vai ter uma surpresa negativa, né? Vai ter uma surpresa muito dolorosa, porque se a pessoa contribui, vamos supor, 15 anos de contribuição facultativa. 15 anos é muita coisa. É uma história, é um adolescente. Então, assim, 15 anos de contribuição fora da data de validade são 15 anos não contribuídos. Não vale como carência. Então, a pessoa ela vai ter 15 anos de contribuição e 0 meses de carência. Eu tenho aqui a dúvida da Edna, né? O telefone da TV Candidez está disponível para todo mundo participar, né? E eu acredito que é uma dúvida comum também, né? A Edna está dizendo que já tem os 15 anos de contribuição, tem 62 anos, né? Aí ela quer saber se até atingir a idade, ela pode pagar só 2 contribuições por ano. Eu acho que é uma dúvida muito comum, né, Augusto? Mas tem que tomar cuidado também, viu, gente? Bom, Edna, a pergunta é simples, tá? Você tem 15 anos de contribuição e já tem 62 anos. Então você pode aposentar, tá? É uma notícia boa para a senhora. Porque mulher aposenta com 62 anos de idade e 15 anos, não é 65. 65 é homem. Então, se você tem 15 anos de contribuição e 62, já pode dar entrada no seu pedido. Só que é sempre bom avaliar o seguinte, o INSS permite que você mesma consiga fazer. Você pode ligar no 135, você pode entrar no aplicativo do INSS e fazer. Só que, se tiver algum problema, o servidor do INSS vai abrir um prazo de 30 dias. Fala, olha, resolve isso aqui e é isso. Ele não vai dar mais nenhuma orientação. Ele vai falar, estou precisando disso. Ou, se por um acaso as contribuições estiver com problema,
Se, por exemplo, tiver algum indicativo no seu CNIS de contribuição abaixo do mínimo, que tem que fazer complementação para algum tipo de aposentadoria, aí o servidor do INSS vai indeferir seu pedido. Então, assim, é sempre bom verificar com algum advogado especializado para poder estar, como se diz, fininho o pedido e aí entrar e sair em questões aí de semanas. Aí é analisar o histórico de contribuição para saber se tem 15 anos mesmo, né? Se a Previdência está considerando 15 anos, ou se tem alguma inconformidade aí que a Previdência não está registrando. Isso, vale lembrar que aquele simulador do INSS, a cada 10 simulações, 6 está errado, tá? Então, assim, não confia não. Ou você pega a sua carteira de trabalho manualmente com CNIS e compara um por um, inclusive verificar salário, verificar data de saída, data de entrada, para ver se não tem nenhum problema. Porque se tiver, porque um exemplo referente ao salário. Se não tiver o salário de contribuição da contribuição, o INSS vai entender que é o mínimo. Então, se não era o mínimo na época, a carteira vai estar dizendo. E se não comprovar, para o INSS não existe essa informação. Então, ele vai dar de acordo com o que tiver lá para ele. Se não tiver informando salário, por exemplo, vai ser o mínimo. Se não tiver informando a data de saída do vínculo, o vínculo está em aberto, então não está contando ainda. Então, assim, tem que verificar, porque às vezes a empresa não dá baixa no INSS, fica lá o vínculo em aberto, então tem que ficar atento a isso. Eu tenho a dúvida aqui também da Helena, ela disse que já está há um tempo sem contribuir, né? E a expectativa é aposentar por idade mesmo, né? Aí ela quer saber se o MEI é uma boa opção. Helena, bom dia, obrigado pela participação. Sim, o MEI é uma boa opção se não tiver condições de contribuir como autônomo ou facultativo. Tá? O facultativo dá para contribuir em 11%, dá para contribuir com 1 ou 2 salários. O MEI, independente da quantidade da contribuição que você faça, a aposentadoria no final vai ser sempre por um salário mínimo. Agora, se as suas contribuições antigas são baseadas no salário mínimo, e você quer só somar o tempo e a carência para chegar lá na época de aposentar e conseguir um salário mínimo mesmo, então o MEI é uma boa opção. Só que lembrando, o MEI, quando aberto, ele gera um CNPJ. E você, com o CNPJ, tem obrigação com a Receita Federal. Deixar de pagar o MEI, perde qualidade segurada no INSS e gera dívida ativa na Receita. E a Receita pode executar aí você e te cobrar essa dívida como dívida tributária. Então, é muito importante saber disso. Às vezes compensa pagar um facultativo baixa renda. Entendeu? Não precisa abrir o MEI, paga o facultativo baixa renda e paga quando conseguir. Se não conseguir pagar o mês, não paga o seguinte e assim vai. Aí não gera dívida nem nada. Então sempre tem que analisar a situação no momento. Esse detalhe é importante, tá, gente? Porque o MEI, né, ele foi criado para regulamentar o empreendedor, né? E tem esse artifício, esse atributo de ter também a condição de segurado da Previdência e os benefícios, né? Mas tem que ficar atento a essa relação, né? Para evitar problemas futuros, principalmente com a Receita. Eu tenho a mensagem também da Viviane, ela quer pagar, né, através daquele carnê tradicional. Aí ela quer saber qual que é a orientação, né, o código, qual que é a orientação, se é pagar sobre o salário mínimo, né? Depende um pouco do histórico aqui também, se ela já teve contribuição, né, Augusto? Isso. Um exemplo, é porque o INSS, ele vai fazer a média, né? Vamos supor, a pessoa tem aí 15 anos de contribuição e vamos dar um exemplo de uma mulher, 62 anos de idade. Então, o INSS vai pegar esses 15 anos de contribuição, de 94 para frente, ele vai fazer a média de salários da pessoa e essa média vai ser referente o cálculo para utilizar para fazer a renda mensal inicial que a pessoa vai ter. Então, vamos supor que a pessoa contribuiu dos 15, contribuiu aí 9, 10 anos em um salário mínimo só. Então aí, se está faltando 5 e eu vou contribuir, por exemplo, em cima de 3, 4 salários, a média no final não vai mudar muito. Vai subir um pouquinho, claro, mas não vai ser baseado nos últimos 5 anos, porque vai ser baseado nos últimos 15. E dos 15, os que tem mais é o menor. Então, vai ser baseado aí a média nisso. Agora, contribuir a vida inteira no salário mínimo, igual o mesmo exemplo que eu dei para a pergunta anterior. Analisa a questão financeira, consigo contribuir no facultativo em cima de um salário mínimo com alíquota de pelo menos 11%. Beleza. Quero contribuir mais? Vou para o autônomo, preenche lá o carnezinho,
quero contribuir em cima de 2, 3 salários na alíquota de 11%. Lembrando que para aposentar por tempo, tempo de contribuição nas regras de transições, se a pessoa já tiver muita contribuição, vale a pena contribuir na alíquota de 20%. Agora, se não tiver, como não existe mais, e ela não adquiriu até 2019, então, contribui ali na alíquota de 11%, e no facultativo ou no autônomo. Agora, não tenho condições, quero contribuir ali o mínimo do mínimo, vai no MEI também. Cuidado na hora de preencher o carnê, gente, pelo amor de Deus, porque se preencher errado, se contribuir errado, também tem problema lá na frente, né, Augusto? Tem. Acontece da pessoa preencher o NIT errado, passa 15 anos contribuindo, quando vai ver não tem nenhuma contribuição no nome, porque contribuiu para outra pessoa. Então, é porque a contribuição do INSS ela é baseada no NIT, tá? E não é baseada no CPF. Então, se você preencher o seu NIT errado, e esse NIT for de outra pessoa, você vai contribuir para ela. E vai te dar uma dor de cabeça muito grande depois. A não ser que você tenha todos os comprovantes bem guardadinhos, se tiver jogado fora, já tiver muito tempo, infelizmente, é uma discussão judicial ali que pode arrastar e pode, às vezes, nem ser favorável. Eu tenho aqui a dúvida também da Paula, está dizendo que trabalhou contratada há 15 anos de faxineira na saúde com insalubridade, né? Aí ela quer saber, aposenta com quantos anos? Flávia, 15 anos com insalubridade vai depender, tá, do grau aí, da exposição. Se a exposição era o tempo todo ou se a exposição não era o tempo todo. E quais agentes biológicos você está sendo exposta. Mas, em tese, a partir aí dos 58 anos de idade, já dá para a gente analisar a questão de aposentadoria especial. Porém, tem que ser feito o PPP, tem que ter o LTCAT. Então, assim, tudo tem que ser analisado. A aposentadoria especial é a única que eu digo que fazer sozinho é um tiro no pé. Então, eu oriento a encontrar um escritório que você confie. Se quiser passar lá no escritório, nós estamos de porta aberta. Mas, assim, dizer a idade é difícil, porque vai variar de acordo com o grau da sua exposição, tá? Então, passa no escritório ou encontre outro escritório que você confie para poder analisar. Peça o PPP à instituição e o LTCAT também. Essa é a participação do Augusto, trazendo sempre essa dica, essa orientação importante aqui para os telespectadores do programa. Muito obrigado, Augusto, pela presença. Obrigado, Flaviano. Agradeço a todos que participaram e até semana que vem. E eu reforço aqui, né, a participação na íntegra fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br. É só acessar o portal para ficar sempre bem informado. Muito obrigado.